Irmãos e irmãs, especialmente os membros do apostolado da oração, que todas as primeiras sextas-feiras se reúnem para o amor e reparação ao coração de Jesus e ao coração imaculado de Maria. A liturgia de hoje nos faz refletir sobre esse episódio tão marcante e tão forte na vida de Jesus e dos seus apóstolos, os mais próximos, Pedro, Tiago e João, e também para toda a história da salvação. Jesus, que é o Rei, o Altíssimo Senhor da nossa vida, aquele que, como diz a leitura de Daniel, tem poder, glória e realeza em suas mãos, ele viveu de uma forma muito humilde, muito simples neste mundo. Aparentemente, uma vida como a nossa. Só que é claro, sem o pecado, uma vida santa, uma vida pura. Mas quem o olhava não via que ele era o Filho de Deus. Não via a sua glória na sua humanidade. Mas para que os apóstolos mais próximos de Jesus pudessem testemunhar para os demais e pudessem dizer até mesmo para nós, para a igreja, que Jesus é o Senhor, ele quis se manifestar com toda a sua glória, a sua realeza, o seu poder diante deles, face a face, no Monte Tabor. E esta alegria de contemplar o Senhor com a sua glória, faz com que os seus apóstolos, mesmo nos tormentos, mesmo nos medos, nos momentos de tribulação, não desistam. Nós vamos ver, depois da ressurreição, é claro, à luz de toda a glória de Jesus com a ressurreição se concretizando, nós vamos ver São Pedro com uma fidelidade profunda para com o Evangelho. Nós vamos ver São Paulo também fiel até a morte, porque ouviu o testemunho de São Pedro e também contemplou a glória de Jesus. E nós hoje, meus irmãos, seguimos este mesmo testemunho dos apóstolos e professamos a nossa fé em Jesus Cristo, porque vale a pena seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele seguiu uma vida de sacrifícios, uma vida de cruz, uma vida de doação, e esta vida foi vitoriosa, esta vida foi de ressurreição, a vida eterna teve a última palavra para Jesus, por isso vale a pena segui-lo. Nós não seguimos um fracassado, um derrotado, mas nós seguimos alguém que nos ensinou a verdadeira face do amor. Essa experiência os discípulos tiveram no Monte Tabor. E nós, meus irmãos, como os discípulos, também somos convidados a fazer essa experiência, não menos real e profunda, porque na Santa Missa e na nossa vida de oração no dia a dia, é como se nós fôssemos tomados pela mão por Jesus e conduzidos à vida de oração, ao momento de oração. Assim como Pedro e Tiago e João foram tomados por Jesus para subirem sozinhos ao monte, estarem em intimidade com Jesus e rezarem na intimidade, contemplando-lhe face a face a sua glória, nós também, quando estamos aqui, nós estamos no Monte Tabor, nós estamos na alta montanha, deixando para trás um pouco as preocupações deste mundo, aquilo que é bagunça na nossa vida, aquilo que é barulho que nos atrapalha, para estarmos em intimidade com Jesus. Mas é preciso ter consciência de que é Ele que toma a iniciativa, porque senão nós nos acharemos protagonistas da missa.
E não é verdade. O protagonista é o Espírito Santo, é o próprio Cristo, pela ação do Espírito Santo. Como nós dizemos em toda a oração, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Nos dirigimos ao Pai. Mas é Ele que age. Por isso que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Não foram eles que tomaram iniciativa, e não somos nós que tomamos a iniciativa para este encontro aqui, mas nós somos atraídos. Na oração inicial nós mesmos dizemos: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Não somos nós que nos reunimos, pois não somos aqui uma mera reunião para decidir coisas, uma assembleia. Não, nós somos mais do que isso, igreja, congregados pelo próprio Jesus Cristo. E diante de nós, Jesus se transfigura. Nas espécies sagradas do pão e do vinho, Jesus se esconde toda a sua glória, todo o seu poder e realeza. Mas Ele está aí, glorioso, transfigurado. Por Ele se faz pequeno, porque nós somos pequenos, porque nós talvez não entenderíamos tamanha glória, tamanha realeza de Jesus se Ele se manifestasse com todo esse esplendor, com toda a sua majestade. Nós somos pequeninos. A nossa inteligência não é capaz de absorver toda a glória de Jesus da nossa vida. Por isso Ele se faz pequeno, Ele se esconde, mas Ele está aqui. Ele se revela no nosso coração, quando nós recebemos a sua palavra e quando nós nos alimentamos da Eucaristia. Por isso, meus irmãos, como Pedro disse, manifestou naquela ocasião do encontro triunfal de Jesus com eles, nós também podemos dizer: Mestre, é bom nós ficarmos aqui, como é bom nós estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra, nos alimentando da Eucaristia. Como é bom nós estarmos no dia a dia da nossa casa, da nossa existência, vivendo uma vida de oração, na intimidade com Jesus, reservando um tempo para Ele. Meus irmãos, o Monte Tabor por excelência é aqui, mas nós precisamos reservar um lugar nas nossas casas para ser o nosso Tabor também, para ser um momento, para ser um lugar de encontro com Jesus. É tão interessante que nós temos em nossas casas um lugar para a televisão, um lugar para a mesa, um lugar para a nossa cama, um lugar até mesmo para o carro, uma garagem, quem sabe até um cantinho do churrasco. E onde está o nosso Tabor? Talvez nos falte reservar um lugar, pode ser até mesmo no nosso quarto. Como Jesus mesmo diz: entra no teu quarto e no oculto reza ao teu Pai, que vê o que tu estás rezando. Pode ser lá também. Mas o que nós não podemos é deixarmos de lado este momento sagrado da oração. É importante rezarmos nos nossos afazeres também, mas precisamos reservar um tempo para o nosso amigo, para aquele que nos convida ao encontro de intimidade com Ele, a um diálogo mais profundo com Ele. Assim como nós reservamos tempo para tantas coisas, por que não reservar um tempo, mas um tempo oportuno, o tempo mais importante do nosso dia, para assim nos encontrarmos em intimidade com Jesus e podermos dizer como Pedro: é bom nós estarmos aqui, é bom estarmos em intimidade contigo, vamos fazer tendas, vamos ficar por aqui mesmo. Esta era uma verdade.
É bom nós estarmos aqui. É bom ouvirmos Jesus. É bom nos alimentarmos do pão da vida. Mas Jesus também quer dizer, meus irmãos, que nós precisamos assumir os nossos compromissos diários. Uma vida que concretize aquilo que nós rezamos no Monte Tabor. Por isso que nós sempre, depois da missa, somos enviados em missão. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe, que o Senhor vos dê força para viver aquilo que ouviste nessa Eucaristia. Nós precisamos também assumir as nossas responsabilidades, e Jesus diz: quem quiser me seguir, tome sua cruz também. Não viva apenas sozinho, isolado, mas viva também comprometido com a cruz lá fora, olhando não só para Cristo transfigurado no Monte Tabor, mas olhando também para Cristo desfigurado na cruz, no Monte da Dor, no Calvário. Em tantos calvários que nós encontramos pelas ruas, tantos irmãos sofredores, Jesus está neles. Nós nos encontramos na intimidade do coração com Jesus, para assim sermos mais sensíveis para encontrarmos Jesus lá fora também. É bom estarmos aqui, mas é bom também nós estarmos lá fora e assumirmos tudo aquilo que nós aqui ouvimos. Os discípulos, num primeiro momento, viram Elias e Moisés, e depois viram apenas Jesus entre aquelas nuvens, em meio a tanta glória, manifestando também para nós, meus irmãos, que Jesus basta. Jesus basta para sermos felizes. Jesus basta para sermos transfigurados. Por isso que o mesmo Cristo que nós vemos aqui é o mesmo Cristo que nós vemos lá fora, é o mesmo Cristo que nós somos chamados a levar para os irmãos, é o mesmo Cristo a quem nós temos que ter os mesmos sentimentos, a mesma vida, o mesmo estilo de vida, a mesma mentalidade, porque o Cristo, Ele plenificou Elias e Moisés, as profecias e também as leis. Cristo é a plenitude de tudo. Cristo é o Filho de Deus, a quem nós devemos seguir. Por isso é que é tão bom nós estarmos com Ele. E vamos dizer sempre assim: Senhor, é bom nós estarmos aqui. E bom, meus irmãos, não é só no sentido de que eu estou gostando, está muito legal aqui, está muito agradável. Não é só isso não. Bom no sentido de que faz bem para a minha alma, para o meu coração, faz bem para a minha salvação. Muitas vezes exige de nós a oração. Nós não queremos sempre rezar. Às vezes nós estamos cansados, não queremos nem chegar perto do terço ou da Bíblia, mas mesmo assim eu faço, porque é bom para o meu coração, para o meu interior. É isto. Esta é uma verdade que nós precisamos acolher na nossa vida. E por fim, meus irmãos, a palavra central deste Evangelho, e que deve ficar ecoando nos nossos corações, aquilo que o próprio Pai diz a respeito de Jesus: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Se Jesus basta para a nossa salvação, precisamos escutá-lo. Não basta nós apenas pedirmos coisas na oração, nós precisamos antes escutá-lo. Jesus tem muito a falar para os nossos corações, e nós muitas vezes queremos falar e não damos tempo para Ele falar.
escutai-o. Nós estamos aqui para escutá-lo. E escutar é também obedecer. No radical desta palavra, escutar, também está a palavra obedecer. Porque nós nunca podemos escutar Jesus sem obedecê-lo. Assim seremos verdadeiramente felizes e também nós faremos a experiência da transfiguração, escutando Jesus, acolhendo no nosso interior a sua palavra e também vivendo no nosso dia a dia as palavras do Senhor. No instante de silêncio, guardemos a palavra no nosso coração.